Muito bem, meus queridos, eu quero fazer referência de dois textos bíblicos que, na minha visão, são muito importantes para a pedagogia cristã, porque são textos que vão responsabilizar o professor, sobretudo, responsabilizar o professor em relação ao resultado da sua ministração aos seus alunos. Então, a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, Paulo falando com Timóteo, seu filho na fé, sobre a condição da palavra de Deus para o ensino e os resultados que ela pode promover, Paulo diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E Romanos capítulo 12, versículo 7, a parte B, quando Paulo vai falar sobre alguns dons de serviço em relação à obra de Deus, ele diz o seguinte, que aquele que ensina, se eu sei que a minha vocação, e nós chamamos capítulo 12, versículo 7 da carta aos Romanos, de dons vocacionais. No capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo fala sobre os dons ministeriais. Lá na carta aos Gálatas, ele fala sobre os dons espirituais. Aqui em Romanos capítulo 12, Paulo vai falar sobre dons vocacionais. E Paulo diz o seguinte: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu gostaria de chamar a sua atenção para dois textos, ou dois termos utilizados nesses versículos. O primeiro versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Paulo afirma isso. A escritura é proveitosa para ensinar. E isso me traz uma grande preocupação, porque se Paulo está afirmando que a escritura é proveitosa para ensinar, nós precisamos entender que a palavra de Deus pode ensinar. Eu quero tomar tão somente o verbo ensinar aqui, ele vai falar repreender, corrigir, para instruir em justiça, e depois disso ele vai mostrar, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado. Leia o texto, o restante do texto depois. Mas eu quero tomar tão somente aqui quando Paulo fala que a escritura é proveitosa para ensinar. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar. Agora, se ela é proveitosa para ensinar, por que algumas vezes esse ensino não ocorre? Por quê? Onde está a falha? Já que a palavra de Deus é apta, é proveitosa, ela pode realmente ensinar. Onde está a falha se esse ensino não ocorre como deveria ocorrer? Sem dúvida nenhuma, a falha não está na palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, a falha está naquele que está manejando esta palavra. E muitas vezes a falha está em nós, não é porque nós somos ruins, não é porque nós não queremos fazer o melhor. A falha muitas vezes está em nós, é porque nós realmente precisamos aprender, crescer a cada dia. E a Bíblia nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. O outro termo que está em Romanos capítulo 12, versículo 7, e a parte B, que eu gostaria de destacar aqui, é haja dedicação. Haja dedicação. Tem uma versão que é Almeida Revista e Corrigida, e atualizada, aliás, que ela vai dizer o seguinte: aquele que ensina, esmere-se. Esmere-se no ensino. Ela vai falar esmere-se no ensino. E todos nós que sabemos o que é esmeril, vamos entender o que é esmerar-se. Esmerar-se é se gastar. Esse termo esmerar-se ou esmere-se vem do esmeril, aquele motor que tem uma pedra em uma ponta, e quando nós precisamos fazer uma ponta ou desgastar algum instrumento, principalmente instrumentos metálicos, nós chegamos à ponta do instrumento metálico na pedra do esmeril e ela vai gastar aquilo ali. Então Paulo está ensinando o seguinte: aquele que tem
convicção que foi vocacionado para a área do ensino. E aqui nós precisamos entender muito bem que ensinar é uma questão de vocação. É uma questão de vocação. Ensinar é uma questão de vocação. Deixa eu escrever esse vocação melhor, né? Ou pelo menos tentar. É uma questão de vocação. O que é vocação? É saber que eu fui chamado para aquilo, é ter facilidade para aquilo que eu realmente estou fazendo, para a proposta da minha ação ministerial. Então nós precisamos entender esses dois textos, aplicar isso à nossa vida prática e compreender que quanto mais treinados, mais capacitados nós estivermos, melhores nós seremos para trabalhar no reino de Deus em favor da sua obra. E é isso que esse nosso curso visa. Ele visa preparar pessoas, treinar pessoas. Nós sabemos que a igreja está no mundo para transformar a vida das pessoas. A igreja está no mundo com este objetivo, ter um papel transformador na vida das pessoas. E não há uma ação mais transformadora do que o ensino. Porque o ensino é agente de efetiva transformação, porque ele transforma o indivíduo de dentro para fora. Mudando assim as suas convicções internas e fornecendo condições ao indivíduo de não somente esperar mudanças, mas também de promover mudanças. O ensino pode mudar o indivíduo a fim de que ele promova mudanças. Veja bem, se nós falamos aqui que a palavra de Deus é apta para ensinar, é proveitosa para ensinar, se nós nos esmerarmos, se nós entendermos a nossa vocação, nós vamos conseguir desenvolver bem esse trabalho. Nós precisamos compreender que o ensino é transformador. Não há uma ação mais transformadora do que o ensino. O ensino realmente pode transformar, pode mudar a vida das pessoas. Vendo o ensino por esse prisma, nós entendemos que a igreja também foi chamada para o ensino. Se nós vivermos a nossa vida fazendo um paralelo com o exemplo da vida de Jesus, nós vamos compreender que a vida de Jesus foi voltada para o ensino. E se a igreja é a igreja de Cristo, se ela realmente, e ela é a igreja de Cristo, ela também foi chamada para o ensino. Ela também tem um chamado para o ensino. E esse ensino nós chamamos de ensino cristão. O ensino cristão, ele é transformador. E ele tem uma ação muito mais abrangente, muito maior do que o ensino secular. Por quê? Eu sempre gosto de afirmar isso aqui e vou me valer desta oportunidade. Porque o ensino cristão, ele não pode se furtar ao preparo do cidadão como indivíduo. Eu tenho dito que nós estamos muito preocupados em preparar cidadãos para os céus. E nós precisamos nos preocupar também em preparar cidadãos para a terra. A palavra de Deus tem que moldar o caráter, tem que transformar as pessoas em pessoas melhores. Até porque o céu começa aqui na terra. O reino de Deus já está estabelecido entre nós. Jesus se encarnou para estabelecer o reino de Deus. Então nós precisamos preparar cidadãos para a terra. Mas o ensino cristão, ele vai além, ele sobrepuja os limites naturais, porque ele forja no interior do indivíduo, através da ação do Espírito Santo, o caráter de Cristo. O ensino cristão é capaz de formar o caráter de Cristo na vida da pessoa. Pensando neste ensino cristão, que é capaz de formar o caráter de Cristo na vida da pessoa, nós então pensamos no papel fundamental da EBD. A escola dominical tem um papel fundamental na área de ensino, porque a escola dominical é a maior agência de ensino da igreja. A escola dominical é o lugar onde todos podem frequentar, todos podem aprender, onde todas as faixas etárias da igreja estão sendo alcançadas. A escola dominical, nós
já temos um curso na plataforma da Academia de Pregadores sobre as 7 leis do ensino, onde nós falamos que a escola dominical, ou através da escola dominical, a igreja evangeliza enquanto ensina. A igreja ganha almas. A igreja promove o crescimento do reino de Deus. Então, como trabalhar estas questões da escola dominical de forma abrangente, de forma envolvente, a fim de que nós, como professores de escola dominical, realmente sejamos professores treinados e preparados para ministrar a palavra de Deus através da escola dominical. Nós já temos uma ferramenta magnífica em mãos, que é a nossa revista de escola dominical. Então nós temos um alicerce doutrinário, teológico, bíblico, porque as lições de escola dominical são bíblicas também, e esse alicerce doutrinário, teológico e bíblico vai nos dar condições de agir de forma a promover o ensino na vida do nosso aluno. Para que nós sejamos esses professores de escola dominical que os nossos alunos esperam, que o próprio Deus deseja para a sua igreja, nós precisamos estar aptos a utilizar bem a nossa lição, e é sobre isso que nós começaremos a falar exatamente neste momento. O título da nossa lição de escola dominical é muito importante no escopo da lição, no corpo da lição. E nós temos projetado aqui no nosso monitor, para que você entenda, nós utilizamos aqui para os slides desta aula a lição de número 9 da revista do primeiro trimestre de 2019. Mas os princípios que nós vamos aplicar aqui, demonstrados nesta lição de número 9, são princípios que você vai aplicar em todas as demais lições, e você vai perceber que são princípios que tão somente basta serem aplicados em todas as aulas de escola dominical, que vai cumprir o mesmo papel. Então, o título da lição, ele vem sempre, né, na primeira página da lição, logo abaixo do número da lição aqui, ó, logo abaixo do número da lição, da data da lição, vem o título da lição. Qual é a importância do título da lição? E por que o professor precisa realmente compreender o título da lição? A compreensão do título da lição vai capacitar o professor a direcionar o assunto da lição. Esse termo é muito importante e eu gostaria que você não se esquecesse desse termo. Vai capacitar o professor a direcionar o assunto da lição. Uma das grandes queixas de alunos de escola dominical está justamente nesse aspecto, neste ponto aqui. E o professor precisa ter muito cuidado e se pautar nisso aqui para ele não desvirtuar o assunto da lição. Nós precisamos compreender que um testemunho pessoal, ele tem muita relevância para a ministração do assunto da lição, mas ele não é mais importante do que o assunto da lição. O professor de escola dominical não pode fugir do assunto. E nós sabemos que muitas vezes nós precisamos de grande perícia para isso, porque o aluno faz uma pergunta e aquela pergunta que ele faz pode projetar para um desvirtuamento do assunto. Às vezes existem, como eu disse, eu leciono há mais de 25 anos na escola dominical, e infelizmente nós temos alunos que são maliciosos e fazem perguntas capciosas, somente para pegar o professor. E se o professor não tiver cuidado, ele sai do assunto. Então o professor precisa ter em mente o título da lição. Se o professor tiver em mente o título da lição, ele vai sempre se direcionar dentro do assunto da lição. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não fuja do assunto da lição. Se algum aluno te fizer uma pergunta e que você perceber que não pode deixar aquela pergunta sem resposta, dê uma resposta de forma rápida, ou fale com o aluno: olha, depois da escola dominical você me espera e nós conversamos sobre isso, porque essa sua pergunta não envolve o assunto da lição, não envolve o título da lição. A aula fica mais dinâmica, a aula fica mais prazerosa,
Existem aulas que professores de escola dominical começam a contar testemunhos pessoais, começam a contar casos. E outra coisa, o direcionamento dentro do título da lição vai nos capacitar a ministrar a lição no tempo que é disponível. Uma coisa nós afirmamos categoricamente: uma hora aula é entre 40 e 50 minutos, uma hora aula. E é possível ministrar todo o assunto da lição em uma hora aula. É possível fazer isso. E geralmente na escola dominical nós temos uma hora e 10, então nós temos entre 60 e 70 minutos, alguns até 80 minutos para ministrar o assunto da lição. E tem professores que gastam este tempo falando de coisas que não estão ligadas ao título da lição, perdem a oportunidade de ministrar uma boa aula e não chegam ao final da lição. Então, nos direcionar no título da lição, nos prender ao título da lição, nos ajuda a nos direcionar dentro da aula, dentro do assunto da lição, naquilo que nós realmente precisamos fazer. Então, o título da lição, ele é muito importante. O professor precisa compreender o título da lição. Por exemplo, nesta lição que nós estamos utilizando como exemplo, o comentarista, na lição de número 9 do primeiro trimestre de 2019, o comentarista, ele coloca como título, Conhecendo a Armadura de Deus. Outra coisa que nós precisamos definir: por que a lição tem título? Por que a lição tem título? Vamos pensar no que é o título, no que é o tema e no que é o assunto. Só a gente pensar da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui nos slides, como a gente está fazendo, porque fica mais didático, fica mais prático para essa nossa aula. Nós precisamos entender que existem 3 coisas que são fundamentais para que a gente compreenda essa questão do título. A primeira coisa que é fundamental é nós entendermos o que é um assunto. O que é o assunto? Assunto. Depois nós precisamos compreender o que é o tema. E depois precisamos compreender tema. E depois precisamos compreender título. O que é o assunto, o tema e o título? O assunto é algo muito amplo. Muito amplo. Nós vamos falar de um assunto, eu vou citar exemplo para você compreender. Vamos falar de um assunto. Vamos fazer a abordagem do amor de Deus. O amor de Deus. E eu vou continuar utilizando esse espaço do slide aqui. Então, o assunto, o amor de Deus. O amor de Deus. Meu Deus do céu, minha letra ainda está pior do que de sempre. O amor de Deus. Por que o amor de Deus é um assunto e não um título ou um tema? Porque ele é muito amplo. Pense, se eu for falar sobre o amor de Deus, eu posso falar sobre o amor de Deus pelo mundo perdido, o amor de Deus por Israel, o amor de Deus pelos enfermos, o amor de Deus pelos escravizados, o amor de Deus pelos oprimidos, o amor de Deus pelos depressivos. Eu falo sobre o amor de Deus em relação a muita coisa. Então isso é muito amplo. Agora, se eu falo sobre o amor de Deus por Israel, eu já estou delimitando o meu assunto. Então, essa delimitação do assunto que eu faço, eu chamo isso aqui de tema. Tema. Então, isso é o meu tema. O amor de Deus por Israel ainda é um assunto amplo, ainda é um tema amplo. Eu posso falar sobre o amor de Deus por Israel ao chamar Abraão, o amor de Deus por Israel ao dar Isaque, o amor de Deus por Israel ao levá-los para o Egito para que eles crescessem, o amor de Deus por Israel ao libertá-los do Egito, o amor de Deus por Israel ao colocá-los na terra prometida, o amor de Deus por Israel ao permitir o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o amor de Deus por Israel ao permitir o retorno do cativeiro babilônico, o amor de Deus por Israel ao restaurar os muros, o amor de Deus por Israel em diversas situações. Agora, se eu falo sobre o amor de Deus por Israel,
no cativeiro, vou tentar escrever bem pequenininho, no cativeiro babilônico. O amor de Deus por Israel, só para você entender. No cativeiro babilônico. Isto aqui é o meu título. Isto é o meu título. Porque eu estou delimitando o tema, delimitando o assunto, fazendo com que as pessoas compreendam. Então, se eu tenho um assunto que precisa ser delimitado, deixa eu tentar voltar aqui para eu poder escrever novamente melhor para você compreender. Então, eu tenho um assunto, eu tenho um tema que delimita o assunto, eu tenho um título que delimita esse tema. Então, se eu escrevo, por exemplo, se nós temos o título da nossa lição, se temos um título da nossa lição, que o comentarista coloca como Conhecendo a Armadura de Deus, esse título já é uma delimitação de um assunto e de um tema. Nós estamos estudando, por exemplo, estudamos nesse primeiro trimestre de 2019, nós estudamos sobre teologia prática. Dentro de teologia prática, para você entender, nós estudamos sobre a batalha espiritual. E dentro de batalha espiritual, nós tivemos um assunto ou um tema da lição de número 9, que foi Conhecendo a Armadura de Deus. Então, o título é muito importante para nós fazermos com que o professor direcione o assunto da sua aula, para que ele não fuja do assunto da sua aula, ok? Então, o professor precisa ter uma boa compreensão do título da lição, porque a boa compreensão do título da lição fará com que este professor se prenda ao assunto da sua aula e tenha uma aula mais dinâmica. Outra coisa que é importante o professor compreender é o texto áureo. O texto áureo da lição. Nessa lição que nós estamos estudando, que é a lição de número, como nós já falamos aqui, a lição de número 9 do primeiro trimestre de 2019, o texto áureo é Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O professor precisa compreender o texto áureo da lição. O texto áureo da lição não é só um texto para ser decorado. O texto áureo da lição é a referência bíblica que deve direcionar biblicamente a mente do professor. Então, qual é o objetivo do texto áureo? Direcionar biblicamente a mente do professor. Direcionar biblicamente a mente do professor. Então, o professor tem que ter isso em mente. Esta é a referência bíblica que vai direcionar a mente dele durante toda a ministração da aula. Se ele está falando sobre a armadura de Deus, se o título da lição, eu vou voltar para a gente compreender, Conhecendo a Armadura de Deus, se ele está falando sobre esta armadura e se ele tem uma boa compreensão dessa referência bíblica, ele vai entender que o apóstolo Paulo está falando, tomai toda a armadura de Deus. E isto vai estar na mente dele o tempo inteiro. A armadura de Deus é o principal assunto da sua lição. Então, esta é a referência bíblica que deve direcionar biblicamente a mente do professor. Ele pode citar outros textos serão muito atrativos até para a sua aula, mas o que deve direcionar a sua mente é que a armadura de Deus é algo a se tomar. A armadura de Deus é aquilo que nós teremos posse. A armadura de Deus é aquilo que está disponível a toda a igreja do Senhor Jesus.